Olá meus queridos, eu sou o Tierney e hoje eu vou falar sobre um filme que muito provavelmente teria sido um tremendo fracasso fadado ao esquecimento não fosse pela versão estendida magnífica que viria a sair algum tempo após o seu lançamento. Então, não, agradeço ao seu pedido e espero que goste da review que, aliás, foi uma das mais trabalhosas que eu já tive que fazer. Antes de dar prosseguimento, eu vou ter que fazer uma coisa que eu juro, eu nunca queria ter que fazer e eu odeio ver no canal dos outros, mas eu não tenho escolha. Eu preciso pedir que você aí que gosta do meu trabalho, curta e compartilhe esse vídeo como puder. O canal tá crescendo em um ritmo devagar, quase parando. É inversamente proporcional ao trabalho e carinho que eu ponho nos meus vídeos, então eu tô tendo que mendigar. Eu sinto muito por isso, mas é um método que preciso começar a usar. Mas chega de enrolar, vamos falar sobre o assunto do filme. Kingdom of Heaven, ou como foi chamado aqui no Brasil, Cruzada, é um filme baseado em fatos históricos acontecidos no final do século XII, retratando a cruzada de Balião de Ibelin até a resistência da tomada de Jerusalém em 1187, obviamente depois de Cristo. O filme não é muito fiel aos fatos, enaltecendo certos aspectos da personalidade de alguns personagens, assim como corrompendo de outros. Ele também romantiza fatos que não aconteceram daquela forma. No geral é uma boa introdução à história, mas em sua maioria é somente uma fonte de entretenimento. Lembrando que eu estou fazendo essa review em cima da versão estendida que possui mais de meia hora de filme a mais além do corte cinematográfico, o que muda a trama significativamente. O filme começa com um letreiro explicando que já fazem uns 100 anos que os exércitos cristãos sitiaram Jerusalém, e como a Europa estava passando por um terrível período de pobreza e repressão, alguns senhores feudais e servos partiram em uma cruzada rumo a Jerusalém, a tal da Terra Santa, em busca de iluminação e riqueza. Esse é o período conhecido como a Primeira Cruzada. Por mais que mal houvesse uma pausa entre elas para se classificar com clareza quantas houveram ao todo, estima-se que foram 9. Os motivos variavam, mas no fundo o intuito era um só, não ir pro inferno. Uma vez que rolavam rumores sobre o fim do mundo, sim, desde aquela época, e não havia um europeu que não se mordia de medo de ter um tridente espetando seu traseiro depois da morte. No meio desse incessante período cheio de peregrinações, Liam Neeson volta para um pequeno vilarejo em busca do seu filho. Mas o letreiro adianta muito as coisas. Precisamos voltar um pouco e conhecer pelo menos 3 personagens aqui. Um deles é esse padre de comportamento escroto, o outro personagem é esse cadáver que mais tarde descobrimos ser a falecida esposa do nosso protagonista. Não é difícil imaginar que ela morreu por causa de alguma praga, visto a época e a condição que eles vivem, mas a causa da morte é um pouco mais pessoal e obscura. Wait, you've forgotten. She was your brother's wife. She was a suicide. Cut off her head. And return the axe. Eu falei que ele é escroto. Então conhecemos o terceiro personagem de destaque aqui, que é o protagonista, o Balião, ou como é chamado aqui, Balian. Ele é um ferreiro e meio irmão do padre escroto. Ele é interpretado pelo Orlando Bloom. Sério, Ridley Scott, você não tinha ninguém com menos aspecto de bom moço, não? O cara vive nessa vila de fudidos e mais tarde vai partir numa jornada épica e angustiante, cheia de altos e baixos, num mundo cruel como esse com essa carinha de modelo? A gente fala mais sobre isso mais tarde. Balian, the eldest. His child died. His wife fell into a melancholy. She would not listen to reason. She killed herself. It occurs. Então a esposa dele se matou porque perdeu a criança. Nem é trágico. Já ficou meio subentendido que o personagem do Liam Neeson é o pai do Balian aqui? Ele é um barão de Jerusalém e aparentemente é irmão do Lorde dessas cercanias, o que faz o cavaleiro da L'Oreal aí o sobrinho dele. Então Liam Neeson... Não, chega de ficar chamando o personagem pelo nome do ator, o nome desse personagem é Godfrey. Na vida real ele foi Balian I, fundador da família Ibelin e as suas descendências são obscuras. Porém acredita-se que ele fosse italiano, assim como seu famoso filho. Aqui no filme Balian é francês. Enfim, Godfrey se perde por um instante em uma memória de quando vivia nessas terras e vemos por um relance a mãe de Balian. Eu adoro como não apenas a fotografia, mas o aspecto do lugar sempre muda drasticamente nesses momentos. Para um filme de 2005, esse aqui é realmente muito bonito. A trilha sonora é outra coisa maravilhosa, uma pena eu não poder colocar aqui, seria um risco meio alto. Então ele conta a Balian sobre ser seu pai e o convida a partir na cruzada com ele e os outros. Balian se recusa e insiste que é meramente um ferreiro. If you take the crusade, you may relieve your wife's position in hell. I put it delicately.
She was a suicide. She is in hell. Though what she does there without a head. Ok, quando eu vi essa cena, eu achei meio exagerado o que ele fez. Na verdade, eu achei bem exagerado. Olha que mais tarde eu soube que certos detalhes foram omitidos no corte original do filme. Como uma cena onde esse imbecil estapeia a cara dele, ou onde é mencionado que eles são irmãos e ele rouba as moedas que deveriam ser do Balian. Ou seja, o assassinato do cara é ainda mais sem sentido no corte original. Depois disso, Balian foge da aldeia e se encontra com o seu pai e os outros. Temos uma pequena montagem de treino que acaba meio abruptamente, então o seu primo vem com uma galerinha pedindo a cabeça de Balian. Godfrey se nega a entregar o filho e então rola um massacre. Você sabe qual é a única raça que continua lutando mesmo depois de morta? Isso mesmo, os alemães. Brincadeira, os russos também fazem isso. Aliás, vocês repararam que o Remo Lupin também tá nesse filme? Na verdade, uma galera famosa tá nessa p***. Então vemos que Godfrey não ficou tão bem após o ataque, e nessa pequena cena dá pra ter algum presságio de como ele vai terminar. Aí somos apresentados ao vilão da trama que, ironicamente, me lembra muito o Scar. Who is this? My son. Depois do fracasso que foi esse novo Rei Leão, pelo menos eu tenho um Scar realista pra me lembrar. Esse é o Guy de Lusignan, casado com Sibila, rainha por direito do trono de Jerusalém. E quando digo rainha, me refiro a Sibila, mas o Guy também sonha em ser rainha um dia. Would I have fought you when you were still capable of making bastards? Ai, como ele me lembra o Scar. I knew your mother when she was making hers. Fortunately, you're too old to be one of mine. Nossa, ele tá rindo por fora, mas eu acho que ele perdeu o resto da masculinidade que tinha nesses últimos 3 segundos. Então eles chegam a Messina, que aqui é descrita como o Porto da Terra Santa. Messina é uma cidade italiana, ela é portuária, eu sei, e fica de frente para o mar Mediterrâneo que de fato leva à Terra Santa. Mas por que ela seria o Porto da Terra Santa? Quem disse que isso é oficial? Vocês têm noção do quão longe essa cidade fica do Oriente Médio? Mais de 4.000 quilômetros, isso sem falar que tem um pedaço da Grécia no meio. Mas levando em conta que deveria ser o meio mais rápido da Itália até a Jordânia, acho que dá pra forçar e chamar ela de Porto da Terra Santa mesmo. Godfrey, já muito debilitado, diz a Balian que nesse momento existe paz entre os muçulmanos e os cristãos lá na Terra Santa e que as coisas devem permanecer assim. Porém, antes de morrer, ele passa pra Balian a árdua tarefa de se tornar um cavaleiro e proteger o rei de Jerusalém. Lembram que eu falei sobre o Guy estar querendo ascender ao trono? Pois é, ele não parece bater muito bem das ideias não, e o cara é bem perigoso. O Lupin então se despede de Balian e diz que o encontrará em uma semana em Jerusalém, e eu voltei a chamar os personagens pelos nomes errados. Eu gosto, vou fazer o quê? A viagem marítima, porém, tá muito ruim. A embarcação onde Balian está naufraga. Naufrágio esse onde apenas ele sobrevive. Sabe o pior? Essa história nem sequer aconteceu na vida real. O Balian nasceu e viveu em Jerusalém a vida inteira. Ele já nasceu rico. Nunca foi ferreiro. Então por que diabos fazer o personagem sobreviver a um naufrágio onde dezenas de pessoas morrem? Enfim, ele encontra um cavalo, mas é abordado por 2 árabes que exigem o cavalo. O escravo fica lá assistindo o seu senhor lutar pelo animal, e então Balian o mata, ganhando assim o cavalo e o escravo. Mas assim que chegam à capital rola essa cena. Take the horse. Be about your business. This is your prize of battle. I'm your prisoner, your slave, should you wish it. I have been a slave, or very near to one. I will never keep one nor suffer any to be kept. Go. The man you killed was a very great cavalier among the Muslims. His name was Muhammad al-Fais. I will pray for him. Your quality will be known among your enemies before ever you meet them, my friend. Balian vai até o local onde crucificaram Cristo, ora por sua falecida esposa e enterra o seu crucifixo. Depois encontra alguns homens que reconhecem a espada de seu pai e o levam até a parte nobre da cidade. A vida dá uma melhorada e o filme entra em um tom mais contemplativo, onde uma fotografia e trilha sonora maravilhosos transmitem a beleza de Jerusalém, mas também transmite a inquietação do protagonista, que não consegue se adaptar muito bem ao luxo. Vemos Lupin chegando. Ok, é o David Thewlis. Pronto, falei. O pior é que nos créditos ele é marcado como... o hospital? Que?
vai ficar Lupin mesmo. Balian recebe uma visita bem... de Sibila, que, aliás, me é bem familiar também. Após uma cena... temos uma cena muito inspiradora entre Balian e Lupin, onde ele diz algo bem bonito. God does not speak to me. Not even on the hill where Christ died. I am outside God's grace. I have not heard that. At any rate, it seems I have lost my religion. I put no stock in religion. By the word religion, I've seen the lunacy of fanatics of every denomination be called the will of God. As holiness is in right action and goodness. What God desires is here and here. Tem como não gostar dele? Ele vai morrer, não vai? Então temos o primeiro vislumbre dos Cavaleiros Templários. Pois é, não é a introdução mais gloriosa se você me perguntar, mas eles estão aí. Ao propósito, foram executados por assassinarem árabes, o que conversa muito bem com o discurso do Guy, do qual eu tô com muita vontade de chamar de Scar, mas eu tô com medo de tirar a credibilidade do vídeo. Meu Deus, o Jeremy Irons tá nesse filme. O Nome da Rosa, esse aí e logo depois Eragon. O pior é que sempre parece o mesmo personagem, mas nada contra ele, grande ator. Então aqueles templários serviam a esse gordinho aí. A propósito, é o Moody. Bem, parece que agora sabemos para onde estão indo todos os professores de defesa contra as artes das trevas depois que eles são demitidos de Hogwarts. O personagem do Jeremy Irons é o Tiberius, ou Tiberius. O estranho é que esse nome pertence a uma cidade e o verdadeiro se chamava Raymond III. Meu palpite é que o carinha ali, interpretado pelo Moody, se chama Reynald. Então, provavelmente eles mudaram o nome dele pra o pessoal não se confundir, sei lá, é o meu palpite. Balian então conhece Tiberius e através dele fica sabendo que Saladin, o rei muçulmano, possui um exército colossal que pode vencer uma guerra contra os cristãos facilmente, e que uma quebra no Tratado de Paz pode ser catastrófica. Vocês já devem estar vendo onde isso vai dar. À noite, Guy e Sibila comparecem ao jantar real e à mesa, claro, está Balian. Sibila dá aquela olhadinha faminta e Guy também. You sit at my table. Mas por outros motivos, quer dizer, eu acho. Is it not the king's table? Is it? I have not seen a king at it for some years. Pois é, afinal onde está o rei de Jerusalém? Bem, o rei é Baldwin IV, também conhecido como Rei Leproso, aqui interpretado por Edward Norton, entregando uma performance espetacular. Ele é um bondoso e sábio rei que almeja unificar os povos da Terra Santa com a ajuda de Saladin. Pelo menos na história desse filme, eu duvido que tenha sido tão preto no branco assim na realidade, mas vamos aceitar essa simplicidade pelo bem da boa narrativa. Sibila é sua irmã e, sendo Guy o seu marido, já temos alguma ideia de como ele planeja chegar ao trono. I loved your father, and I shall love you. Ui! Balian se encontra com o Rei Leproso e na volta vê o filho de Sibila, sucessor por direito do trono. E aqui vem provavelmente o aspecto mais importante que havia sido removido do longa do corte original. Sendo completamente omitida da história, a criança acabou deixando um furo estranho que não justificava uma mudança brusca de comportamento da Sibila. Bem, agora eu vou dar uma resumida pro vídeo não ficar colossal. Spoiler do futuro, o vídeo ficou enorme. Balian finalmente vai conhecer a sua casa por direito, descobre o lugar bem infértil e trabalha junto com os camponeses para trazer a riqueza à terra. Sibila vem se hospedar em seu feudo e os dois se entregam em um romance que surge meio que de repente. Aliás, ela é interpretada pela Eva Green. Eu sabia que conhecia esses olhos. Uau, ele fez mágica nesse lugar. Eu resumi aqui, mas toda essa parte é bem arrastada e nós até esquecemos que Balian é um cavaleiro. E eu acredito que é proposital. A ideia provavelmente é nos mostrar como o homem pode ser muito valoroso e produtivo quando não está focando as suas energias na guerra. E o que reforça isso é que depois de estarmos acostumados com a paz nas terras de Balian, acabamos tendo essa cena onde Guy e Reynald atacam uma caravana de árabes junto do seu grupo de templários. A cena é absurdamente violenta, tem até um momento onde um cara é quase partido ao meio. É exagerado, mas reforça o horror da guerra e como a vida podia ser traiçoeira naqueles tempos. Em um momento você está plantando, colhendo e cuidando do que é seu, no outro está em um campo de batalha tendo de lutar por sua vida. Tiberius então leva Guy e seu exército ao rei e uma forte discussão tem início. Os templários acreditam que Deus está com eles e que portanto não podem perder contra o exército de Saladin. Saladin has crossed the Jordan with 200,000 men. Já dá pra ver o plano de Guy dando certo desde essa cena. Balian vai pra guerra e acaba sendo capturado pelos muçulmanos, porém não é morto graças a esse cara. Caso vocês não se lembrem... You were not that man's servant. No.
He was my servant. O rei leproso então consegue chegar ao templo e acalmar Saladin, prometendo que Reynald será punido pelo que fez. Aqui vemos um pouco da personalidade de Saladin. We have terms. I will send you my physicians. E ele definitivamente parece ser um homem ponderado e gentil, pelo menos dentro desse contexto. Baldwin pune Reynald apenas o humilhando e o prendendo, então vemos que Saladin está sendo pressionado a retomar Jerusalém. Reynald começa a demonstrar a sua loucura. Baldwin sabe que está morrendo e espera pela coroação de seu sobrinho. Acre. Sibila volta para casa e tem uma discussão com Guy. Ele diz que sem o seu apoio, o reinado do garotinho não durará muito, e isso justifica bastante a sua decisão em apoiá-lo na luta contra os muçulmanos, coisa da qual era completamente jogada na versão original. O rei chama Balian e o propõe à mão de Sibila, porém, sabendo que Guy será executado, Balian se nega, pois não quer ser responsável pela morte de Guy ou dos Templários. It is a kingdom of conscience, or nothing. Devido à situação em que eles se encontram, ainda mais se tratando de uma história baseada em fatos, fica meio difícil concordar com a atitude do Balian. Quer dizer, se fosse qualquer filme de fantasia onde a moral é uma linha reta e o bem e o mal são claros como o dia e a noite, fica fácil entender que ele não quer ser responsável por nenhuma morte. Mas qual é? Ele matou o irmão dele logo no começo do filme. Matou mais um monte de gente na guerra, virá a matar ainda e, acima de tudo, ele sabe o mal que Guy pode causar se assumir controle da cidade. Balian não é santo. Ok, em defesa dele, eu também detestaria me sujar dessa forma. Tomar a mulher do cara, o lugar dele, o exército dele e ainda por cima ser responsável pela sua morte. Ele é um protagonista virtuoso, mas levando em conta o tom do filme, isso me parece forçado demais. E antes que alguém me pergunte se isso aconteceu na vida real, não, o Balian nem sequer teve um caso com Sibila. Na verdade, ele se casou com Maria Comnena em 1177. Ou seja, essa atitude dele serve para mantê-lo como um herói nobre. E também para gerar mais conflito para a trama. Balian então recusa Sibila e seu trono, deixando-a desolada. There'll be a day when you will wish you had done a little evil to do a greater good. Pois é, Reynald aconselha Guy a matar Balian, e aqui descobrimos que o filho de Sibila possui lepra. Baldwin morre em uma emocionante cena, e Edward Norton deu a alma dele aqui. Eu só acho estranho como eles conversam como se não se vissem há anos, mas ela meio que vive no palácio com ele desde sempre. Será que ela o evitava deliberadamente? Enfraquecida pela morte do seu irmão e triste pelo abandono de Balian, Sibila entrega o serviço de Guy nas mãos do seu filho. Então vem uma das cenas mais pesadas do longa. A princípio ela parece desnecessária, mas acho que reforça muito um medo que a personagem vai ter de encarar mais tarde. Ela remove a máscara de seu irmão e vê o estado aterrorizante em que seu rosto se encontrava por conta da lepra. Eu acho que ninguém imaginou que estaria nesse estado. A criança é coroada, Balian se isola, traduzindo... Acelerando de novo as coisas, Sibila descobre que seu filho tem lepra e desabafa seus sentimentos para Tiberias em uma cena de partir o coração. E então ela mata a criança. O que convenientemente leva seu marido a assumir o trono. Uma galera chega para matar Balian, mas o rapaz consegue se safar. Guy liberta Reynald com seus novos poderes de rei. Vendo essa cena pela primeira vez, me fez pensar que o Lupin era algum tipo de anjo ou coisa assim. Ele sobreviveu à emboscada do começo do filme, chegou em segurança a Jerusalém uma semana depois, diz coisas muito mente abertas sobre fé e religião, está sempre presente quando Balian precisa ouvir algo sensato, e agora aparece cutucando ele sem nenhum medo que o cara possa estar morto, como se estivesse lhe trazendo algum tipo de força. E então o ápice da ousadia chega. Salahadin's sister. The Sultan demands the return of his sister's body, the heads of those responsible, and the surrender of Jerusalem. Pois é, mataram ela e agora não tem mais volta. Guy, em um surto de loucura, mata o mensageiro, dando assim início à guerra. Balian, mesmo todo acabado, cavalga até o acampamento e tenta avisar Guy que se ele mover o exército até o campo de batalha, eles serão dizimados e Jerusalém ficará exposta. Mas é claro que ele não dá ouvidos. Tiberias se retira com seu exército, deixando Guy somente com seus templários. Is with the army. You go to certain death. All death is certain. I
shall tell your father what I've seen you become. Ai, cara, então ele não era um anjo? Que droga, o melhor personagem do filme nem vai sobreviver até o final. Estou de luto. Parece épico, mas essa galera toda aí vai morrer. O exército do Saladin cobre todo o horizonte. Balian se propõe a defender Jerusalém, e agora fazendo um resumão até o final, os cristãos perdem o ataque, Saladin captura Guy, mata Reynold e então se prepara para retomar Jerusalém. Tiberias perde a sua fé e abandona Balian, levando seu exército junto. Balian promove todos os homens da cidade a cavaleiros e ordena que protejam suas famílias. O primeiro ataque termina no que podemos chamar de vitória para os cristãos, o que seria quase um empate em números de corpos. Nessa cena vemos Saladin chorando pelos soldados caídos. O ator Ghassan Massoud manda muito bem o filme todo, mas é sempre nessas ceninhas tristes que podemos ter uma boa noção do potencial da pessoa e ele não desaponta. O segundo ataque se resume basicamente em os árabes conseguindo entrar e os europeus segurando como podem por todo o dia, até chegar à trégua. Balian conversa com Saladin e consegue um acordo, ele entregará Jerusalém em troca da vida dos que sobraram. What is Jerusalem worth? Nothing. Everything. Eu não sei dizer se isso é coisa do Ridley Scott e do roteirista, mas é muito fácil simpatizar com o Saladin nesse filme. Eu acredito que, independente disso ser historicamente correto ou não, foi um grande acerto da produção. O que eu posso dizer é que, na história real, envolveu dinheiro e resgate. Por algum tempo, os cristãos pagaram com moedas pela liberdade das famílias que ficaram presas em Jerusalém trabalhando como servos. Se eram maltratados ou não, eu não posso te dizer, mas eu acredito que tinham uma vida razoável. E, basicamente, esse é o fim da nossa história. Guy tenta assassinar Balian em mais uma cena adicionada, mas acaba sendo poupado depois de ser derrotado. Os cristãos partem, Sibila abdica de seu posto de rainha e decide viver uma vida normal e humilde com Balian. Eles voltam para a antiga vila onde o rapaz começa a jornada e assim termina o filme. Ah, e tem esses cruzados aí. We come by this road to find Balian, who was defender of Jerusalem. I am the blacksmith. And I am the King of England. Eu não acho que ele estava sendo sarcástico. E este foi Cruzada, ou Kingdom of Heaven, escrito por William Monahan e dirigido por Ridley Scott. Chega a ser absurdo ver um filme tão bom vindo do mesmo cara que fez Alien Covenant. Apesar de que ele também dirigiu Perdido em Marte, Ridley Scott é um cara mesmo muito instável. O que mais eu posso falar sobre esse filme? Ele é uma típica jornada do herói disfarçado de filme histórico. Isso é bom? É ruim? Fica a seu critério decidir. Ele não é muito assertivo historicamente falando, mas ao mesmo tempo é riquíssimo em detalhes e representa a cultura tanto europeia quanto do Oriente Médio de forma fascinantes, com uma fotografia maravilhosa e um uso sábio de CGI. O filme está sempre impressionando com seu visual. A direção dá umas pataquadas quando decide acelerar a câmera ou trocar para uns ângulos meio exagerados de uma hora para outra, mas nada que comprometa. Poderia ter sido pior, poderia ser um filme do Guy Ritchie. O elenco é impecável e isso já deve ter ficado meio claro. Todo mundo aqui é de peso e nunca desaponta, exceto o Orlando Bloom, e eu nem sei se a culpa é dele. A maior parte do filme, enquanto todo mundo entrega uma puta performance, ele só fica lá com cara de bunda olhando pro nada. Ele não transmite sentimentos e ainda por cima parece ser levado pela ação dos outros personagens a trama inteira. Eu realmente queria que fosse algum outro ator mais expressivo e experiente no lugar dele. A trilha sonora é espetacular. Ela mistura músicas convencionais, tradicionais, épicas que a gente escuta em todo tipo de filme com cânticos em hebraico. Ou, pelo menos eu acho que está em hebraico. Como considerações finais, eu realmente sinto que esse filme valeu as suas longas 3 horas de duração. Eu não vi o corte pro cinema que ele recebeu, mas convenhamos, mais de 30 minutos e eu ainda não achei nada sobrando ali. Isso só pode significar que a versão original realmente deixa a desejar. Então, se for assistir, eu recomendo a versão estendida. A história é interessante pelo que ela é. Não existe um crescente na história do protagonista que vai deixar você com os olhos cheios de lágrimas, nem algum fator religioso que lhe fará se sentir mais próximo de Deus. Esse definitivamente não é um filme feito pensando exclusivamente no nicho religioso. No final, ele vale pela riqueza de detalhes, atmosfera e parte técnica. É uma jornada do herói ok, com um final ok e uma mensagem... Tem mensagem? E esse vídeo vai ficando por aqui. Se você me acompanhou até aqui, você deve ser uma pessoa muito especial. Se gostou do vídeo, me dá um joinha, te peço que compartilhe esse vídeo para que ele receba um alcance mais justo. Te convido a ver outros do canal e se gostar, peço que se inscreva. Eu vou indo nessa e até logo.